Bom, pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui no Rio Verde Rural o João Quirino, ele é coordenador técnico da Hidroplan, e o nosso tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre fruticultura e vamos trazer algumas notícias, algumas informações que vêm direto ali da região do Vale do São Francisco. João Quirino, seja bem-vindo aqui ao nosso Rio Verde Rural, trazendo notícia aqui para todo o estado de Goiás e também para todo o Brasil e o mundo, onde a internet nos levar. Seja bem-vindo. Obrigado, Reginaldo. João, para a gente falar um pouquinho aí sobre fruticultura, para a gente trazer algumas informações, vamos falar um pouquinho sobre o Vale do São Francisco, que se destaca por produzir frutas o ano todo, graças à irrigação e também o clima. Como essa produção contínua, ela impacta a pressão de pragas e a dinâmica do manejo fitossanitário nas lavouras. Isso é um desafio? Com certeza, Reginaldo. Essa produção contínua, né, que ela exige muita tecnologia por parte tanto dos técnicos quanto dos próprios produtores, né, apesar deles estarem numa região que o clima é benéfico para o cultivo, da mesma forma ele é benéfico também para a multiplicação e desenvolvimento das pragas, né? Então, o que Uhum. acontece? Por ser a produção contínua, a gente não teve o chamado vazio sanitário. Então, por esse motivo, as pragas conseguem se desenvolver muito bem durante o ano todo, porque tem temperatura, tem a planta para se alimentar. Então, isso é um desafio que o produtor tem de ter que conseguir produzir uma fruta de qualidade, tanto para o mercado interno quanto para a exportação, porém, ter o controle desses insetos também que tem um clima propício para o seu desenvolvimento. Perfeito. E, João, a safra de exportação, ela exige aí um rigor técnico imenso, né? Como no caso dos protocolos internacionais, protocolos aí, vamos usar um exemplo aqui para os Estados Unidos, né? Quais são as maiores barreiras exigidas pelos mercados externos no que diz respeito ao controle de pragas e resíduos? Então, Reginaldo, na verdade, as frutas elas têm que ter um padrão de excelência perfeito, né, para passar no padrão de qualidade, primeiramente, né, teor de Brix, né, a doçura da fruta, tanto com o padrão do tamanho, falando de uva, do tamanho dos cachos, tamanho das bagas, e na questão de resíduos agroquímicos, a tolerância é zero, tem um limite máximo de resíduo que para eles é praticamente zero. Se essas frutas tiverem algum tipo de resíduo no momento da análise, a exportação ela é cancelada ou a carga é devolvida. Isso causa um impacto negativo e é um grande desafio para que os produtores consigam entregar uma mercadoria com qualidade, porém com zero residual de químicos, que é uma exigência do padrão internacional. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da cultura da uva. A gente tem acompanhado aí, né, algumas reportagens que nós já trouxemos aqui, inclusive. Vamos falar um pouquinho da cultura da uva, a cigarrinha e o ácaro vermelho, que são apontados aí como os grandes vilões, né, o grande desafio aí para o produtor. Quais danos essas pragas causam aí à produtividade e à qualidade final do cacho? Pois é, as duas pragas que você citou aí, o ácaro vermelho quanto a cigarrinha, eles se alimentam da planta e do fruto, né, principalmente. A cigarrinha nós temos um problema aí, que são as ninfas, que elas são mais agressivas, se alimentam bastante, principalmente das partes mais jovens, brotos da uva, né? O ácaro, por sua vez, ele faz uma alimentação que é onde ele raspa a superfície do fruto, da baga e das folhas ali, e quando se tem um ataque de pragas, além da deterioração da qualidade dos frutos, eles também causam aí um enfraquecimento do desenvolvimento da planta. E uma planta mal desenvolvida, ela vai ter a sua produção comprometida também. Então, esse é um desafio que os produtores têm que nós estamos indo de encontro para poder solucionar e estamos tendo sucesso na região. A manga também, ela tem aí a mosca das frutas, né, que também é historicamente aí uma grande preocupação, né, ali no centro, né, das preocupações também. Além dela, quais outras pragas e doenças têm exigido a atenção dos manguicultores atualmente aí no Vale? Como citou, a pior praga hoje seria a mosca das frutas, que ataca o fruto já quando ele está em processo de maturação, né? Possibilitando sua comercialização. Tem uma mosquinha também que ela ataca a brotação logo depois que ela começa a emitir o botão floral ali. Também tem problema com acro severo, a manga, né? Tem uma traça que nós chamamos de traça do cacho, que ela também ataca tanto a manga quanto a uva. Então, assim, tem muitos tipos de pragas, a depender das condições climáticas e estágio fenológico da cultura frutícola, que elas vão estar atacando em maior ou menor grau, a depender dessas condições que nós citamos agora.
Perfeito. Uma pergunta um pouco mais técnica agora para você nos orientar, para você trazer um pouco mais dessa informação, por exemplo, o uso de ferramentas, né, à base de óleos essenciais, certificações orgânicas, enfim, essas novas tecnologias e modalidades que estão nos permitindo hoje, né, poder estar usando e ajudando o produtor a produzir mais para a gente poder estar exportando, né, com maior qualidade. Qual que é o papel desses insumos sustentáveis dentro do manejo integrado de pragas nos dias atuais? Então, essas tecnologias que você acabou de citar, né, como, por exemplo, os óleos essenciais, eles vão entrar dentro da classificação de produtos considerados orgânicos, né, com certificação do IBD, que são produtos que são extraídos de diversos tipos de plantas, né, de partes de plantas, por exemplo, de cascas de alguns tipos de frutos, como cítricos, por exemplo, de sementes de alguns tipos de frutos, como da pimenta, por exemplo, ou alguns extratos que contêm alcaloides próprios de plantas que fazem esse controle das pragas. Então, eles têm ações aí, tanto direta quanto indiretamente no inseto, né? Quando a gente fala diretamente no inseto, alguns tipos de óleos essenciais causam, no caso, causticação, irritação, hiperestimulação do inseto, e indiretamente ele vai ter dificuldade em se reproduzir, vai ter dificuldade de se alimentar da planta pela descaracterização que esses óleos essenciais proporcionam na planta, né? Por exemplo, um óleo essencial à base de pimenta ou à base de alicina extraída do alho, ele descaracteriza a planta para que o inseto que prejudica a cultura, no caso, falando de uva ou de manga, possa identificá-los e se alimentar por sua vez dessas plantas. Então, resumindo a explicação, esses óleos essenciais são uma ferramenta muito importante no manejo de pragas e doenças, que tem ações tanto diretas quanto indiretas dos insetos, dificultando a sua multiplicação. Em alguns casos, por ter poder adstringente também, ele vai interferir nas fases iniciais, como a gente citou da cigarrinha, por exemplo, nas ninfas, né? Ou do ácaro vermelho no ciclo todo, desde a fase de ovo até a fase de desenvolvimento dele, por tirar essa capacidade do ácaro se proteger com a cera que ele produz, por ter uma capacidade adstringente, o óleo essencial, ele acaba morrendo por uma ação física do próprio ambiente, ele desidrata e acaba perdendo água. Então, na verdade, a gente tem ação imediata após a aplicação, né? E depois de até 24 a 48 horas, quando você observa um ácaro desse, ele está seco, como se fosse uma uva passa, uma ameixa seca, porque ele perdeu água. Então, é uma tecnologia totalmente sustentável, vamos dizer assim, saudável, segura para quem está aplicando, para quem vai consumir o produto final, que é o fruto. Muito bem. Aproveitando, falando um pouquinho dessas tecnologias, como você disse aí, né, estamos aí diante de várias tecnologias naturais para estar ajudando, e isso já está consolidado, como você falou agora, né, na uva, também na produção de manga. E vamos falar um pouquinho sobre expectativa, falar sobre mercado. Diante dessas tecnologias, do uso aí desses adjuvantes naturais, quais são as expectativas de resultados para a cultura da manga, por exemplo, aí no Vale? Vamos falar especificamente da manga. Então, Reginaldo, não somente no Vale, mas de um modo geral para a agricultura, de um modo geral, produção de hortaliças e frutos, mas com foco no Vale, a perspectiva é de crescimento, cada vez mais intenso. Por quê? Porque a gente tem um período, principalmente, dando um exemplo da uva aqui, que a partir de 40, 50 dias antes da colheita, quando o cacho está em formação, não se pode aplicar nenhum tipo de inseticida químico, por exemplo, que ele vai dar problema de resíduo na hora da análise, quando for feita a colheita. Então, dentro dessa necessidade, por exemplo, da uva, podemos citar a manga também, mas essa necessidade de não ter esse resíduo, uma tecnologia consolidada que os produtores estão conhecendo, agora os consultores também estão vindo a conhecer e provar essa tecnologia, as perspectivas são de aumento tanto da comercialização quanto da difusão da tecnologia junto aos principais players aí, né, produtores e consultores. Haja vista pela eficiência da tecnologia e pelo resultado final que os óleos essenciais estão proporcionando aí no controle das pragas e também de algumas doenças em caso de outros óleos aí. A gente comentou agora, né, sobre o mercado global, e a gente sabe que esse mercado ele é extremamente exigente, cada vez mais exigindo
aqui do produtor brasileiro, e quanto aí, principalmente, né, como nós falamos agora há pouco, rastreabilidade, sustentabilidade, e o que muda na mentalidade do produtor do Vale do São Francisco nos últimos anos, diante de tantas exigências? Ele já entendeu essas mudanças? Ele já está começando a ser mais participativo nisso? Se tem uma coisa que a gente pode dizer que no nosso país a gente trabalha com excelência, somos referência, é na agricultura, né, Reginaldo? E o Vale do São Francisco ele é um exemplo, eu vejo que para o mundo todo, até para outros parques do Brasil, como referência de produtores que se adaptaram às exigências, que estão trabalhando cada vez mais com tecnologia, né? Desde o começo da utilização da irrigação, da água, dos recursos que estão cada vez mais escassos e têm que ser usados com melhor eficiência, tanto na questão de escolha da genética, das variedades de plantas para se produzir o fruto, e também na questão das tecnologias de manejo, de um modo geral, tanto de pragas e doenças, fertilizantes. Então, assim, o produtor do Vale do São Francisco, ele é uma referência em adaptação, e eles têm a cabeça muito aberta com relação a tecnologias novas, porque eles sabem que, como você citou, cada vez mais com a exigência do mercado, quem não se adapta corre o sério risco de ficar fora desse mercado e participar dele. Com certeza. Nós temos acompanhado aí esse mercado, né? E ele é um mercado que ele tem atingido aí um faturamento satisfatório. A gente sabe que existe o custo da produção, que isso aí a gente tem que olhar o lado do produtor, que ele realmente tem um custo de produção que aí ele é gigante, e muitas vezes o lado do consumidor ele acaba não percebendo esse custo para se produzir, né? Isso acaba muitas vezes não chegando até o consumidor de um modo geral, mas a gente percebe também que isso é nítido na hora de gerar emprego. Se temos um faturamento aí bilionário, temos milhares de empregos gerados, né? Qual você considera que será o principal divisor de águas para garantir a competitividade do Vale do São Francisco nos próximos anos? Primeiramente, alta produtividade, né? A gente tem que ter alta produtividade para cobrir os custos. E qualidade, né? Não só produtividade, mas a qualidade e a produtividade são atreladas uma à outra. E segundo plano que eu penso, a redução dos custos de produção. E justamente quando a gente estava falando de óleos essenciais, né? Pela eficiência que eles têm, o custo da produção se torna mais barato. Por quê? Porque a gente consegue, em muitos casos, até estar substituindo defensivos químicos com a utilização desses adjuvantes naturais. Então, seria produtividade com qualidade, redução dos custos de produção, né? E precificação final da mercadoria, que eu acho que é o mais importante, como você acabou de citar. Quando o produtor consegue ter produção e um preço satisfatório que cubra os custos de produção, ele consegue ter uma margem maior e sobrar para remunerar melhor o trabalhador, ou contratar mais trabalhadores, né? E investir com tecnologia também, melhores fertilizantes, cuidar do solo, que é o bem mais precioso que nós temos. Você não consegue repor um solo que foi perdido num curto espaço de tempo, é um processo que demora de médio a longo prazo. Então, são vários fatores interligados que vão proporcionar essa rentabilidade melhor para que você possa ter uma sustentabilidade social, como o caso que você citou aí. Perfeito. João Quirino, coordenador técnico da Hidroplan, foi um prazer conhecer um pouquinho mais aí sobre o Vale do São Francisco, informações aí valiosas para nós aqui, para os nossos leitores. Nós estaremos juntos aí em outra oportunidade, com certeza. Fica aqui o nosso agradecimento aí por tantas informações valiosas aí para nós aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Reginaldo, e parabéns pelo trabalho de vocês, está divulgando a tecnologia da agricultura, levando até os produtores também.